Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de se afastar de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo e também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem o bem na sua vida, e também que todo homem coma e beba e goze do bem do seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar, nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. A Bíblia diz que há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Para a gente gostaria que tivesse apenas um tempo, e fosse um tempo bom. Apenas um tempo, e um tempo agradável. A gente gostaria que apenas houvesse um tempo, e esse tempo fosse o melhor. Aquilo que só dá certo, aquilo que só nos faz feliz, aquilo que só da gente pensar a gente já alegra. Amém? A gente gostaria que fosse só de sorrir, que fosse só de alegrar, que fosse só de amar, né? Que fosse, enfim, só as coisas boas. Mas nesse texto de Eclesiastes, nós lemos que há um tempo para todas as coisas. Então, nem todo tempo será o mesmo tempo. O tempo muda, as coisas mudam. E as mudanças são importantes e necessárias, e Deus fez assim. Amém? E a Bíblia diz que Deus fez assim. E aqui nós lemos uma porção de tempo disso, tempo daquilo. Há tempo de viver, quem está vivo diga amém. E vai haver tempo de morrer também. Então, nós podemos nos alegrar porque estamos vivos. Amém? Independente da situação muitas vezes que enfrentamos, da dor muitas vezes que passamos, nós temos que nos lembrar que todas as coisas elas vão cooperar para o nosso bem, a Bíblia diz, para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Só que nós não gostaríamos que fosse assim. Nós gostaríamos que fosse do nosso jeito, da maneira que nós pensamos, da maneira que nós queremos, mas nem sempre é do jeito que a gente quer. Muitas vezes nós vamos passar por situações para aprender a conhecer a Deus, para aprender a confiar em Deus, e a gente pode pegar uma pessoa lá do Antigo Testamento para a vida dele como exemplo. Vamos pegar a vida de Abraão. Abraão era um homem, era Abrão o nome dele, ele era um homem que ele seria o herdeiro do pai dele, tinha o direito na bênção, então o pai dele já era próspero lá em Ur dos Caldeus, mas a Bíblia diz que Deus disse para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E ele creu em Deus, a Bíblia diz, e ele saiu, e ele deixou aquilo que ele era herança dele, para ter Deus como herança na sua vida. E ele começou a andar, a peregrinar, a Bíblia diz, sem saber onde ia, ele continuou indo pela fé.
Em outras palavras, sem saber no que vai dar, mas confiando que Deus era maravilhoso, que Deus era bom. Quantos creem que Deus é bom? Que Deus é maravilhoso? Então Abraão também cria, mas nem tudo foi um mar de rosa para ele, na caminhada dele. E a Bíblia diz que o que ele mais queria era ter um filho com sua esposa, mas os tempos foram passando e ele não chegava esse dia dele receber essa bênção. Mas a Bíblia diz que Deus era com ele, onde ele passava. Mas não é porque Deus era com ele que ele não enfrentava problema. 2 vezes levaram a esposa dele, tiraram a esposa dele e levaram. E ele ficou lá, da dependência de quem? De Deus. Pensa que é fácil um negócio desse? E ele era o único homem chamado, o único homem escolhido, que seria ele um exemplo para nós. Mas a Bíblia diz que Deus interviu todas as vezes. Mas Deus deixou acontecer muitas coisas. E todas as vezes Deus restituía e abençoava ele e prosperava ele ainda mais. Diga glória a Deus. Mas para ele prosperar mais, ele passava por essas coisas. Todas as 2 vezes que levaram a esposa dele, tiveram que restituir e ainda pagar por aquilo, por ter levado ela. E Deus fez com que tivesse que dar alguns tributos para ele. Então ele prosperava cada vez mais, Deus o abençoava. Ele passava pelas lutas, mas Deus abençoava. Deus permitia a luta, mas Deus depois abençoava. Amém, irmãos? Só que na nossa maneira de olhar, a gente às vezes só olha a luta, só olha o problema agora, a gente não sabe como que vai ser. Mas a gente tem que confiar em Deus. Abraão saiu da sua parentela sem saber onde ia, mas saiu confiando em Deus. E passou por todas essas coisas. Mas ele também não fez tudo certo, ele também falhou. A Bíblia mostra que lá, um certo tempo, ele estava cansado de esperar, e a esposa dele teve a ideia de, já que ela já estava avançada na idade, que ofereceu a serva dele para ter um filho, porque lá tinha uma cultura que a serva da esposa poderia dar para o marido, e o filho que nascesse seria considerado dela. Então tiveram essa ideia, e você conhece a história. E Abraão então teve um filho chamado Ismael. Mas aquilo ali era um plano de Deus? Não. Nós podemos atrapalhar o plano de Deus quando nós metemos o pé pelas mãos. Quando nós não aprendemos a esperar. Quando nós não aprendemos a confiar. Porque nós estamos vendo a coisa difícil, né? Como diz aquele ditado, quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece. Quer dizer, quanto mais a pessoa às vezes se dedica, parece que há uma resistência maior, né? Eu estava aqui orando hoje 4 horas da manhã, para a igreja está cheia. Cadê o povo? Só cheio de anjo, né? Muitas pessoas não vieram. A gente votou um horário, né, para ficasse melhor, para todo mundo estar aqui. Mas a gente não entende o que acontece, ou como essas pessoas estão travando uma guerra, que elas não podem estar aqui agora. Enfim, não é tudo como a gente quer, não é tudo como a gente pensa, mas a gente tem que confiar em Deus mesmo assim. Amém? Porque às vezes você diz, não, agora vai, você orou com tanta força, com tanto fervor, e depois não deu nada daquilo. Aí você fica assim, quase você fica frustrado. Poxa vida, parece que Deus estava me ouvindo. O senhor não ouviu? Não, Deus ouviu, mas tudo tem um tempo. Há tempo de juntar e há tempo de espalhar. Amém, irmãos? Há tempo para tudo, e nós temos que aprender os tempos, e não é fácil aprender os tempos, porque é só passando por eles que a gente vai aprender. Mas uma coisa é certa, nada é para sempre. Nada é para sempre, tudo vai mudar. Às vezes vai mudar para pior, e às vezes vai mudar para melhor, amém? Mas a gente vai ter que passar por situações. E a gente sabe que Abraão teve um filho chamado Ismael, com a serva, e depois que Sara, a esposa dele, teve o filho quando Deus deu, com 100 anos que Abraão tinha, ela tinha 90. Deus cumpriu a promessa na vida deles, no tempo de Deus, porque Deus tem tempo para todo o propósito debaixo do céu. Deus tem tempo, irmão. E sabe o que é ruim, que para nós é ruim? É que nós pensamos que não temos tempo. Nós pensamos, não tenho mais tempo, estou atrasado já era para eu estar lá na frente, já era para eu ter conquistado tanta coisa, já era para eu ter feito tantas coisas, eu não fiz nada. E a pessoa se sente atrasado. Mas Deus não está atrasado. Nós temos que aprender a andar no tempo de Deus. Olhe para Moisés, ele ficou 40 anos no deserto, e 40 anos que ele viveu no Egito. Quando Deus apareceu para ele, ele tinha 80 anos, ele teve que esperar 40 anos. Imagine,
40 anos, isso quer dizer o que para nós? Quer dizer que a gente tem que aprender a esperar em Deus, não importa se é 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, Deus vai agir na hora certa, no tempo certo, Deus não vai se atrasar. Porque você pode lutar 40 anos para chegar em algum lugar e nunca chegar, e num dia Deus pode fazer tu chegar, diga glória a Deus. Num dia, se tu esperar Ele 40 anos, tu fica esperando, e Ele pega e te leva lá, e faz tudo acontecer, porque Ele é Deus. E o que nós temos que aprender é que há um tempo para todas as coisas. E a gente se frustra porque a gente quer no nosso tempo. E a gente pode cometer erros porque a gente quer no nosso tempo. E a gente sabe que um dia, depois que Deus deu o filho para Sara, ela mandou embora Agar com o filho Ismael. E Deus cuidou igual do Ismael. Deus cuidou igual do filho da Agar, que é filho igual de Abraão, mas Deus não considerava. Porque quando Isaac estava adolescente, ou jovem já, Deus disse: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho. Mas era o único? Não era, se nós olhássemos na nossa ótica, não, ele tinha o outro. Mas para Deus não, na ótica de Deus era aquele ali que era o plano. O teu único, aquilo lá tu fez um erro, né? Aquilo lá foi tu que fez algo fora do propósito de Deus. Então, quando a gente faz coisa fora do propósito de Deus, a gente pode causar problemas para a gente mesmo. E a gente sabe os problemas que tem no Oriente Médio por causa desta situação. Porque ele falhou, mas Deus não falhou. Amém, irmãos? Nós podemos falhar, mas Deus não vai falhar. Diga a glória de Deus. Deus não vai. Então, há um tempo para todas as coisas. E a gente tem que aprender a sufocar muitas vezes as nossas vontades, a nossa maneira de querer as coisas, e esperar em Deus. E esperar é, como disse o salmista, com paciência no Senhor, buscando a Deus, adorando a Deus, servindo a Deus, honrando a Deus, até que Deus faça o que tem de fazer. Amém? Porque a glória é dele, e o nosso trabalho é descansar nas promessas dele. Então, muitas vezes queremos que Deus responda imediatamente, do jeito que imaginamos. Porém, a Bíblia mostra que Deus não está preso ao nosso tempo ou à nossa forma de pensar. Ele age no tempo perfeito dele, conforme a sua vontade soberana. Amém, irmãos? Ele tem uma vontade soberana. Como que Deus age? Deus age no tempo dele. Ele tem um tempo para todas as coisas. E a gente tem que confiar no plano que ele tem com a nossa vida. Deus tem um tempo certo para todas as coisas. A palavra de Deus ensina que existe um tempo determinado para cada propósito. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, então Deus precisa nos provar. Deus precisa nos provar. Porque se Deus não nos prova, não que Deus já não saiba quem nós somos, mas é que nós temos que saber quem nós somos. E é no meio do fogo que a gente vai se revelar quem que a gente é. É na hora da dor, amém? É na hora do sofrimento, é na hora da perda, é na hora em que você acha que não dá mais tempo, é na hora que você acha que não tem mais jeito. E isso é uma ansiedade que o ser humano tem. O ser humano tem uma ansiedade, ele já nasce ansioso, e ele acha que ele está sempre atrasado, que ele já devia estar lá na frente. E muitas vezes, quanto mais ansioso ele fica, mais ele se atrasa. Ele não pode ficar ansioso. O que ele tem que fazer com a ansiedade? Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de você? Tem. Deus tem tido um cuidado com a gente. Deus tem tido um cuidado tão especial com a gente, mas Ele não tem feito todas as nossas vontades. E é aí que nós às vezes ficamos meio tristes, meio que emburrados até com Deus. Poxa, o Senhor podia fazer tantas coisas, o Senhor não faz. Mas aí a gente lembra, mas o Senhor tem cuidado da gente. O Senhor tem cuidado. É a gente que quer, às vezes, ditar para Deus o que é para Deus fazer. E a gente tem que esperar que Deus dite para nós o que é para nós fazer. Amém, irmãos? Tem que esperar ouvir a voz dEle. Então, Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus vê o começo, o meio e o fim. Amém? O que Deus vê? O começo, o meio e o fim. A gente não vê isso. Enquanto nós vemos apenas o presente, apenas o agora, apenas o aqui. E por isso nós sofremos, porque a gente não enxerga, muitas vezes a gente não sabe. Então a gente fica pensando ali. Só que a gente tem que viver na perspectiva da bondade de Deus e que o amanhã será melhor do que hoje. Amém?